O que você vê quando fecha os olhos? Três anos atrás, em meio a um dos momentos mais complexos que a humanidade enfrentou nos últimos anos, ousamos usar nossa imaginação pela fé. E nessa jornada fomos conduzidos por Deus a sonhar com uma igreja não apenas para o tempo em que vivíamos, mas também para o futuro. Uma igreja comprometida com a missão de viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E literalmente do zero, crendo no invisível, começamos a lançar os fundamentos da igreja. No decorrer dos últimos 3 anos, Deus nos conduziu e nos sustentou de maneira extraordinária. Vez após vez, portas foram abertas, conexões foram geradas e pessoas improváveis passaram a desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus. Pessoas transformadas, famílias restauradas e, sabe, fechando os nossos olhos, cremos que essa história está apenas começando. Existem mais pessoas para serem alcançadas, acolhidas e amadas. Como igreja, decidimos tirar os olhos de nós mesmos e fixá-los em Jesus, crendo que a igreja é essencial e relevante. Tudo isso pertence à grande história que Deus está escrevendo, e a boa notícia é que fomos incluídos nela. E esse é um convite que se estende a você. Bom, talvez você chegou aqui nessa noite e você está olhando para essa tela, para essa expressão e está pensando assim: Avante Multi. O que é isso, não é mesmo? É fato que esse termo foi adotado pela nossa comunidade como um slogan. Talvez se você entrar lá no Instagram, você vai ver vários comentários assim: Avante Multi. Talvez você vai entrar no Instagram de alguém aqui da igreja e dentro dos comentários, dentro daquilo que é falado, está lá a expressão Avante Multi. E se você chegou aqui e é a sua primeira vez nessa igreja, nessa comunidade, eu queria dizer que essa série não é sobre a multi apenas, mas esse slogan que significa celebração, entusiasmo, que significa alegria por aquilo que Deus está fazendo, também inclui você. Você que crê em Jesus de todo o seu coração, você que em fé deposita sua confiança nesse Cristo ressurreto, é convidado a olhar para essa frase e talvez dizer assim: avante, e colocar o seu nome, colocar a sua comunidade de fé, colocar a sua igreja como resposta também desse movimento de avanço. Mas é bem possível e é bem provável que nessa noite, sendo uma noite de celebração, e vivemos num país como o Brasil, que é um país religioso, cristianizado, nós estamos aqui às vezes por causa da Páscoa. Uma celebração onde talvez um parente, um amigo, alguém te convidou, te trouxe até aqui e disse: poxa, vai lá, vai ser da hora, é a Páscoa, pô, dá uma chance para Jesus, Jesus ressuscitou, não é mesmo? O que custa? E aí você chegou até aqui, e você está olhando para essa frase, e você não está entendendo nada ainda, o que é fé, o que é amor, o que é generosidade, o que isso tem a ver comigo. Mas como eu já disse, todo esse movimento de avanço em direção a um futuro, tem a ver com o passado. Tem a ver com aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, onde um homem chamado Jesus de Nazaré, ele morreu numa sexta-feira dolorosa, sofrida, ele sofreu pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue, ele foi crucificado, mas num terceiro dia, num domingo pela manhã, quando todos ainda estavam chorando e lamentando a sua morte, esse Senhor ressuscitou. E aí algumas mulheres foram até o túmulo e foram procurá-lo e dizendo: bom, vamos embalsamar o corpo, vamos levar especiarias, vamos cuidar do corpo, porque afinal Jesus não está mais aqui. E aí elas se deparam com um sepulcro vazio, com o anjo dizendo: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo?
Então, se você está aqui nessa noite pela primeira vez, e a sua primeira experiência numa igreja, é o seu primeiro contato com esse homem chamado Jesus, eu queria te dizer, essa série é sobre você. Porque em Jesus, nós temos certeza de que se Ele está vivo, então nós podemos avançar. Pensando nisso, eu queria convidar você a fazer uma oração junto comigo. A gente vai ler o que está escrito ali, e que isso seja de fato a minha oração nessa noite, a sua oração, independente de você fazer parte da multi, independente de você ser um convidado, de você pertencer a uma outra comunidade. Vamos ler junto? Deus nos ajude a avançar por fé, amor e generosidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tendo orado sobre isso, tendo proclamado essas palavras, eu gostaria de que você olhasse para esse texto de Hebreus, e que a partir desse texto de Hebreus, a gente conseguisse perceber então, que tipo de avanço que a gente está falando, que tipo de avanço que nós estamos mencionando aqui. Hebreus 10, 21 a 24 diz assim: então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor e na ajuda. E esse movimento então de avanço, ele tem um caminho. A gente não avança sem uma direção clara. A gente avança convictos da ressurreição de Cristo, mas num caminho que considera em primeiro lugar a fé. E nós já olhamos para isso, o pastor Tiago já nos mencionou e nos expôs a palavra de Deus, quando ele afirmou que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas é a certeza das coisas que esperamos. E a fé é aquela fé autêntica que não ousa retroceder, mas ela se esquece do que ficou para trás e ela olha para frente, apegada às promessas, apegado àquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. Então, se você quer avançar, se você quer caminhar por esse caminho de Jesus, você em primeiro lugar tem que considerar a fé, a firme convicção de que Ele morreu por você, de que os seus pecados mataram Jesus, mas que também Ele é perfeito, vitorioso, e Ele ressuscita para te dar vida e para te dar esperança. Essa é a fé autêntica, a fé que não ousa retroceder, a fé que se move por aquilo que se espera, e estamos esperando a vinda do nosso Senhor vindo nos buscar. Mas em segundo lugar, esse movimento de avanço, ele também considera o amor como uma expressão coletiva da graça de Deus sobre a vida da sua igreja. Ou seja, o amor autêntico é o amor que se lembra que Deus disciplina quem Ele ama. E como igreja nós somos então chamados a não permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Nós somos chamados a não permitir que nenhum senso de afastamento nos leve para longe uns dos outros. Mas em amor, nós somos chamados a amar, a conviver dentro de uma coletividade, porque a fé cristã não é uma fé individualista, a fé cristã é uma fé coletiva. Jesus morreu por um povo, e você é chamado a expressar a sua fé autêntica dentro de uma comunidade, dentro de um corpo. Você é chamado a avançar, e é sobre isso que nós estamos falando. Mas em terceiro lugar, hoje eu gostaria de finalizar essa série, e gostaria que você me acompanhasse num terceiro passo, dentro desse movimento de avanço, que consiste em fé, que consiste em amor, mas que também considera a generosidade. E por generosidade, o que nós queremos dizer é que a generosidade autêntica é uma resposta intencional de fé e amor. É uma implicação prática, é um último passo, onde uma vez que você entendeu o que é a fé, o que é o amor, agora o seu coração então está disposto para ser generoso. E uma generosidade autêntica, ela entende que a fé e o amor são essas respostas que Deus espera do meu coração e do seu coração.
e que nós podemos então em generosidade dar um último passo, o que o texto de Hebreus vai colocar para nós como ajuda. Essa fé que avança, ela avança em amor, mas ela avança em ajuda, e é sobre isso que nós vamos falar. Porém, até aqui, a nossa reflexão ela tem se baseado na carta aos Hebreus, uma carta que nós não sabemos exatamente o autor, mas uma carta que está recheada de expressões de que Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é suficiente. Então, se a carta aos Hebreus aponta para esse Jesus, e nós temos percebido esse movimento de fé e de amor na carta aos Hebreus, nada melhor que agora a gente olhar para as próprias palavras de Jesus e dar um salto então de Hebreus e voltar um pouco lá para os evangelhos, mais especificamente para o evangelho de Marcos, onde ali Jesus nos dá um exemplo vivo e real do que é generosidade, onde Jesus aponta o dedo na ferida e mostra o que de fato significa ser generoso. E quando Jesus faz isso, ele também aponta o dedo na ferida e ele mostra o que não é generosidade, o que não tem a ver com autenticidade, o que não tem a ver com aquilo que ele espera dos seus discípulos. Então nós vamos olhar para o texto de Marcos agora, e nós vamos ler Marcos no capítulo 12, o verso 41 e 44, e tentar perceber esse último movimento de avanço em direção à generosidade. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então tá bom, então vamos lá. Marcos, eu vou ler na versão da NVT, diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa é a palavra de Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito por esse homem chamado João Marcos. E a tradição nos aponta que Marcos, ele foi diretamente influenciado por um apóstolo chamado Pedro. Ou seja, tudo que Marcos registra aqui no seu Evangelho tem a chancela, tem a aprovação, tem a direta influência de Pedro, a pedra usada por Jesus Cristo para fundamentar todo o início dos apóstolos. E você percebe que o livro de Atos aponta para isso, para Pedro como esse fundamento da igreja, e depois para Paulo, expandindo a igreja até os confins da terra. Mas em Marcos, a gente percebe que o Evangelho de Marcos ele é muito dinâmico. Se você parasse para ler Marcos do capítulo 1 até o capítulo 16, numa sentada só, você ia perceber que é de perder o fôlego. Que de fato, o que Marcos registra ali é muito rápido e muito dinâmico, e em pouco tempo ele dá muita informação da vida de Jesus. Marcos, diferentemente de Mateus, diferentemente de Lucas, ele não se apega a genealogias, ele não se apega a informações extras, complementares, mas ele vai direto ao ponto. E isso é marcado muitas vezes por uma expressão que se repete 41 vezes no Evangelho de Marcos, que é imediatamente. Então Jesus estava ali no Mar da Galileia e imediatamente ele vai para uma outra região, e imediatamente ele vai até um outro lugar, e imediatamente ele vai. Teólogo chamado Carlos Oswaldo, ele vai dizer que o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação concentrada, porque ali, em poucos versículos, você consegue perder o fôlego, de tão exaustivo que era o ministério de Jesus, de quantas coisas que Jesus fez em 3 anos de ministério. Só que aqui, em Marcos 12, a gente se depara com um momento já de reta final, onde Jesus, por uma última vez, ele entra na cidade de Jerusalém. E depois que Jesus entra essa última vez na cidade de Jerusalém, isso está lá em Marcos 11, de lá ele não vai sair, a não ser que morto, condenado. Então Jesus agora, em Marcos, está entrando numa reta final.
E mediante a tantos afazeres, e mediante a tantos milagres, tantos sinais, anunciando que o reino de Deus era chegado, Jesus agora, ele está no templo. E no templo, Jesus se permite, em meio à sua correria, em meio à sua agitação, ter um processo de observação. Ou seja, ele para e ele observa. E talvez eu e você, na nossa correria, assim como Marcos, a gente imediatamente está aqui, imediatamente vai para lá, e imediatamente foi e viemos para cá, e o domingão de Páscoa é corrido mesmo, a gente estava almoçando, enchemos a barriga, e viemos para o culto, e talvez já está dando sono, e aí a gente não se para, em alguns momentos, para observar. Se a gente lê a Bíblia só correndo, sem ter momentos de observação, a gente perde às vezes sinais e evidências de que Deus está conosco. De que às vezes um exercício simples de observação nos traz uma lição acerca de generosidade. E é isso que a gente percebe aqui em Marcos. Marcos é o único evangelista que registra a história dessa mulher, dessa viúva pobre, e é um caso curioso, porque uma simples viúva depositou 2 moedas, e Jesus está olhando para aquilo, e isso não passa despercebido dos olhos de Jesus. Jesus está observando, Jesus está vendo, e o que nós podemos então perceber, mediante essa leitura do texto, mediante aquilo que Jesus ali, ele descreve, ele narra acerca daquela mulher, daquela viúva, é que em primeiro, a generosidade autêntica, ela se manifesta através dos improváveis. Isso está evidente no texto. A gente não precisa forçar o texto para enxergar que Jesus é o Senhor dos improváveis. E enquanto está todo mundo olhando para uma direção, Jesus é capaz de olhar para uma viúva e enxergar nela autenticidade, generosidade. Talvez Jesus podia estar muito preocupado já com a sua morte, talvez já podia estar orando, se preparando, afinal ele ia morrer daqui a pouco, mas Jesus se apega num canto do templo e fica ali observando, e ele vê uma mulher improvável. A generosidade autêntica se manifesta através de pessoas improváveis. É essa certeza que nós temos que ter. E perceba o seguinte, quando nós lemos o texto e a gente começa a se deparar com alguns detalhes, a gente percebe que, em primeiro lugar, a generosidade podia estar com os prováveis. Jesus podia muito bem ter olhado para aquilo que o texto está mencionando, que são os ricos. E o texto diz para a gente que Jesus está ali, ele está perto de um lugar onde eram oferecidas as ofertas no templo. Ao que tudo indica, haviam 13 lugares assim no templo, e Jesus talvez estava em um desses lugares, um lugar que provavelmente era onde as mulheres tinham acesso também, porque naquela época a mulher não podia estar em qualquer lugar, em qualquer momento. E aí de repente, os prováveis são quem? Os ricos. Os ricos que da sua riqueza exerciam generosidade e davam muito. E ofereciam muito. É interessante que um pouquinho antes desse texto que a gente leu, Jesus, ele chama a atenção para algo. Eu queria ler aqui com você, diz assim: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas, de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Se a gente fosse pensar em generosidade, talvez a nossa mente humana poderia pensar o seguinte: quando se trata de dinheiro, quanto mais melhor. Generosidade tem a ver com aquele que dá mais, não é mesmo? Se você é mais generoso, isso vai implicar em quantidade. Só que o que Jesus está mostrando aqui para mim e para você é que generosidade não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a qualidade daquilo que é oferecido. Generosidade não tem a ver simplesmente com atos externos, mas tem a ver com um anseio interno de fazer a vontade de Deus. E Jesus está mostrando que tudo isso não vem daquele que é provável, mas vem dos improváveis.
porque são os últimos que serão os primeiros, porque são os servos que serão os líderes, porque no reino de Deus há maior virtude em dar do que receber, porque para Deus o que importa é você perder nessa vida, para você ganhar a vida vindoura. Então perceba que a lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica, e nós não podemos olhar para a generosidade a partir da nossa ótica, pensando que quanto mais melhor, que generoso é quem tem aquele dízimo, aquela oferta mais gorda, aquele que patrocina, melhor, patrocina a galera, aquele que faz acontecer. E nada contra isso, irmãos, a minha vida está recebendo isso, amém? Mas a verdade é que não tem a ver com dinheiro. Generosidade não tem a ver com quantidade. Agora, olhando para o texto, a gente vai perceber que Jesus destaca uma mulher improvável. Veja o verso 42, diz assim: então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. O contraste é gritante. O contraste é ensurdecedor. De um lado tem ricos depositando grandes quantias, do outro lado tem uma viúva pobre depositando 2 moedas. Para a gente entender isso de forma mais intencional, em primeiro lugar, essa viúva é improvável porque ela é uma mulher. E naquela cultura, naquele tempo, mulheres eram, assim como em muitos momentos na história, e debaixo de várias culturas que estão permeadas pelo pecado, tidas como objeto sexual, tidas como mero fim reprodutivo, tidas como valorizadas por aquilo que elas podem oferecer, e não por aquilo que elas são. Ou seja, quando Jesus está olhando para uma mulher, Ele está observando uma mulher, Ele está fazendo o que talvez ninguém da sua época, nenhum mestre religioso, nenhum fariseu faria. O que uma mulher pode me ensinar? Mas perceba, Jesus é o Deus dos improváveis. Jesus, Ele parou para conversar com uma mulher samaritana no tanque. Jesus parou para conversar com uma mulher adúltera. Jesus parou para livrar uma mulher de tantos e tantos demônios, Maria Madalena. Jesus foi patrocinado e foi envolvido por generosidade de mulheres como Salomé, Maria, que patrocinaram o seu ministério. Isso está lá em Lucas 10. Então, Jesus, Ele está atento aos improváveis. Mas para piorar, aquela viúva não era só uma mulher, mas ela era uma viúva. E no Novo Testamento, viúvas tinham uma condição e uma qualidade de vida muito diferente do que a condição de uma viúva hoje, no século 21. Hoje é bem provável que uma viúva, ela fique muito melhor depois que o marido morre, do que enquanto o marido está vivo, não é verdade? É bem provável. Você enterra o defunto lá e você tem uma vida muito melhor, muito mais livre, muito mais próspera. Mas não é verdade hoje. Eu disse que é muito provável. Nem sempre. Mas naquele tempo, naquela época, o que acontecia? A mulher que perdia o marido, ela perdia todo o seu sustento. A mulher que perdia o marido, ela não tinha condição de trabalhar. Ela ficava refém da ajuda alheia, da cooperação. E aí, é por isso que o Novo Testamento tem várias expressões e marcas apontando para o cuidado com as viúvas. Por exemplo, em Atos 6, se elegem ali voluntários, mediante aos líderes da igreja de Jerusalém, para que esses voluntários, esses diáconos, eles pudessem cuidar das viúvas que estavam sendo negligenciadas. Ou seja, há um cuidado especial com as viúvas. Tiago vai dizer na sua carta que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Paulo prescreve para Timóteo um cuidado especial que esse jovem pastor tinha que ter com as viúvas, porque eram os necessitados. Então perceba, a generosidade, ela vem de alguém improvável por ser mulher, de alguém improvável por ser viúva, e de alguém improvável por ser pobre. E o texto mostra isso para a gente. O texto afirma que essa viúva era pobre, e a palavra ali usada no original aponta para uma total dependência, para alguém que era totalmente refém, desprovido de qualquer bem. Alguém extremamente pobre. O sentido da palavra não é alguém que não tem muito, é alguém que não tem nada. É um miserável, é um mendigo. Essa é a situação daquela mulher. E aí você pensa comigo assim, ela pode ser generosa? Ela pode ser autêntica? Ela pode dar ao invés de buscar receber? Sim.
Porque a generosidade, ela não olha apenas para a necessidade, mas ela está ligada à disposição do coração. É por isso que Jesus está mostrando que não tem a ver com quantidade, não é o rico que tem a obrigação de ser generoso, mas na nossa pobreza, na nossa insuficiência, a gente pode mostrar um coração disposto e ser generoso. E é isso que nós aprendemos aqui. Agora, um segundo momento em que a gente percebe no texto é que a generosidade autêntica, ela se manifesta por meio de um ato sacrificial. São os improváveis que são generosos e Jesus está mostrando para isso, mas também isso não significa que não haverá um custo. Isso não significa que diante de alguém improvável não lhe seja pedido tudo. Porque quando se trata de generosidade, nós estamos falando de sacrifícios. Nós estamos falando de quem está disposto a dar, quem está disposto a se sacrificar. E isso não necessariamente tem a ver com dinheiro, embora o texto aponte para uma questão financeira. Mas a gente poderia olhar para um ato sacrificial relacionado ao tempo. Quão generoso, quão disposto você está para dar tempo para as pessoas, para dar sacrificialmente os seus talentos, os seus dons a serviço do reino de Deus. Quão disposto você está para talvez contribuir financeiramente, entendendo que é um ato sacrificial, entendendo que não vai ser fácil, que não vai ter um custo qualquer, mas vai ser difícil, vai ser um sacrifício. Mas essa é a generosidade. Ela vem dos improváveis, mas ela aponta para um ato sacrificial. Se a gente fosse olhar para o texto novamente, depois de se deparar com essa situação, Jesus, ele chama os discípulos. E ele chama porque ele quer olhar para essa situação e tirar uma lição para aqueles 12. Ele quer que essa lição seja amoldada àqueles 12, que eles possam olhar para isso e então perceber o que Jesus está querendo ensinar. E ele diz assim: eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas, no gasofilácio, mais que todos os outros. Espera aí, Jesus não estudou matemática. Espera aí, Jesus talvez ele não passou na prova. Talvez Jesus era mais de humanas do que de exatas, não é mesmo? Porque como que ele pode chamar os discípulos e para 12, dentre deles um publicano, dentre deles o tesoureiro que era Judas, o ladrão, e ainda assim dizer, quem deu mais é quem deu menos. Quem deu mais é quem deu menos, Jesus, como assim? Essa matemática não está batendo. Ricos estão dando da sua riqueza, daquilo que lhes abastava, e a mulher veio e deu 2 moedas. O que isso significa? Não tem a ver com autoinvestimento, tem a ver com desprendimento. Não tem a ver necessariamente daquele que é o mais provável, mas tem a ver com o coração daquele que é o improvável. O que a gente está percebendo aqui é que Jesus está mostrando e evidenciando que é sobre sacrifícios. E quão dispostos eu e você estamos para se sacrificar em prol do reino de Deus. Ele vai complementar no versículo 44 o seguinte: eles, os ricos, deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, a viúva pobre, em sua pobreza, miséria, deu tudo que tinha. Ou seja, na matemática de Jesus, nas exatas de Jesus, não tem a ver com quantidade, porque tem a ver com sacrifício. Porque Jesus conhecia que aquelas 2 moedas era tudo que aquela mulher tinha. E ela voluntariamente deu e depositou em confiança de que, sim, generosidade tem a ver com sacrifício. Enquanto os demais estavam dando do que sobrava. Estavam dando daquilo que não lhes faltava, daquilo que talvez não ia fazer diferença nenhuma. Mas Jesus está mostrando que essa generosidade, ela não está desconectada de uma relação de confiança. Ou seja, quando aquela mulher ela dá as 2 moedas, que era tudo que ela tinha para viver, ela está demonstrando que ela confia no provedor e não na provisão. Ela está demonstrando que a esperança dela está naquele que provê o pão e não necessariamente no pão que ela tem provido. Ou seja,
O que essa mulher está nos ensinando é que a nossa confiança em exercer generosidade precisa estar relacionada à nossa confiança de que Deus é o nosso provedor. De que o meu sustento não vem do meu trabalho, o meu sustento não vem da igreja, o meu sustento não vem dos meus esforços, o meu sustento vem de Deus, do Criador dos céus e da terra, daquele que provê tudo o que precisamos. Se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós? O nosso problema em exercer generosidade é que muitas vezes a gente não quer fazer sacrifícios, porque a gente acha que a gente está no controle das coisas. E aquela mulher, ela está mostrando para nós o seguinte: não tem nada a ver com isso. Não tem a ver sobre ter controle, não tem a ver sobre situação. Da minha pobreza, eu posso exercitar a generosidade. Eu posso dar tudo que eu tenho. Por quê? Porque eu sei em que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Agora, deixa eu ser mais claro aqui. Quando a gente está falando de 2 moedas, no texto original, isso significa 2 leptas. E leptas é equivalente a 1,64 avos de um denário. E aí a galera das humanas está tremendo no auditório. Espera aí, o que é 64 avos? Deixa eu deixar mais claro. O que significa isso? O denário, naquela época, era equivalente ao trabalho de um dia. Então você trabalhou um dia, trampei na segundona, é 1 denário, certo? Agora, o que ela tinha em valor e que ela ofertou é 64 vezes menor do que o trabalho de um dia. E aí você já começa a perceber que não era grande coisa, não é mesmo? Que isso não ia fazer diferença nenhuma no bolso do sacerdote, no bolso do mestre da lei, que isso não ia fazer diferença nenhuma na obra de Deus, mas o dono do ouro e da prata, aquele que vê você no secreto, ele sabe que você está se sacrificando. Ele sabe que você está dando tudo que você pode. E aí, enquanto o rico dá daquilo que ele é abastado, daquilo que sobra, aquele que talvez é pobre consegue ser generoso porque ele dá tudo que ele tem. E aí você está pensando assim: ok, onde isso vai dar, pastor? Você vai fazer um apelo no final pedindo todo o meu salário? Você vai querer um Pix direto de toda a minha conta? É isso? Não! Mas o que eu quero que você perceba é que quando você for exercer generosidade, você vai ter que fazer sacrifício. Talvez você vai fazer as contas e vai olhar e vai pensar assim: não vai dar. E você vai ter que fazer sacrifício. Talvez você vai olhar e vai pensar naquilo que você tem a cuidar e vai dizer: ok, Deus, eu consigo destinar uma parte. Mas Deus não quer uma parte, Deus quer tudo. Porque tudo que eu e você recebemos de Deus vem dEle e é para a honra e glória dEle. Não é só para o nosso sustento, não é só para a nossa provisão, mas vem de Deus. E sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E como pastor, a gente percebe o seguinte: a generosidade autêntica vai além da necessidade, apontando para a confiança no provedor e supremo pastor. Ô Jesus, grudou aqui o negócio. Espera aí. Vai para lá. Boa. Autenticidade, né? Isso aí. Mas é isso. A gente termina essa história de uma viúva pobre, que é notada aos olhos de Jesus, por ser improvável, por ter um ato sacrificial, mas em último, porque ela confiava de que o Supremo Pastor estava cuidando dela. Porque aquele que é o provedor, é aquele também que cuida, que pastoreia, e como diz o Salmo 23, Ele nos leva a águas tranquilas, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos guia com o seu cajado, Ele nos confronta com a sua vara. Esse pastor, Ele nos dá o pão nosso de cada dia, e é por isso que nós podemos ser generosos. Não só quando alguém estiver precisando, não só quando a fome, a necessidade bater a porta, não só quando alguém mandar uma mensagem no grupo dizendo: ó, estou precisando, se alguém puder fazer um pix, se alguém puder ajudar, mas a gente exerce a generosidade porque a gente todos os dias é alvo do generoso pastor.
daquele que não deixa faltar nada, daquele que provê tudo, provê água para você beber, provê alimento para você e eu comermos, provê sustento, provê cuidado, nos dá uma casa, nos dá tudo o que nós necessitamos. E a pergunta é, por que ainda não somos generosos? O que nos falta para avançar em fé, em amor e como resposta intencional em generosidade? O que falta? Será que faltam oportunidades? Eu não acho que faltam oportunidades. O que falta? Será que faltam recursos? A mulher pobre, viúva, está dizendo que não é sobre recursos. O que falta? Talvez é uma mudança de coração? Sim, talvez uma mudança de coração. Talvez o que falta em nós é o entendimento de que a nossa vida está diretamente ligada àquele que é o mais improvável. Enquanto todos estavam esperando um líder militar, um homem guerreiro, enquanto todos estavam esperando alguém que viria para livrar o povo do julgamento dos romanos, a gente percebe nas escrituras que um bebê nasceu de uma virgem, debaixo da lei, segundo homens. Ele foi o filho de um carpinteiro, ele crescia em graça e sabedoria. E aí talvez você pensa, isso tem a ver com generosidade? Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira e foi tão generoso que Ele nos deu o seu único filho. Por isso, nós devemos ser generosos. Por isso, não espere a conta fechar para exercer aquilo que Deus está te chamando. Seja generoso. Seja generoso porque Deus, em generosidade, nos deu o mais improvável dos presentes: o amor, a graça, a salvação, a misericórdia. Seja generoso porque Jesus, tendo nascido em forma humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Ou seja, a generosidade de Jesus não foi um playground onde Ele veio para fazer a festa aqui na terra, para brincar, para crescer, para conhecer. Não, a generosidade tinha a ver com sacrifício. E Jesus sabia isso desde o começo, que a vontade dEle era fazer a vontade do Pai, que Ele era o servo sofredor, que se encarnou para voluntariamente dar a sua vida em favor de muitos. Então, se você acha que você já tem feito sacrifícios demais, deixa eu te mostrar o que é sacrifício. Jesus Cristo, aquele que foi contado entre pecadores, aquele que foi oprimido pelos seus, aquele que tomou sobre si as nossas dores, que levou sobre si os nossos pecados, que tomou xingo, que tomou porrada, que foi humilhado. Esse Jesus se sacrificou. E se Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, eu e você podemos ser um pouquinho mais generosos. Nós podemos sim exercer essa generosidade por causa de Jesus. Mas por fim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos dar as nossas vidas uns pelos outros. É por isso que o chamado ao discipulado é o chamado de: ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E não desconsidere que nesse caminho não haverão improváveis, haverão. Não desconsidere que nesse caminho não haverá sacrifícios, haverão. Mas no fim das contas, há uma coroa de glória reservada para aqueles que em fé, amor e generosidade se doaram, se sacrificaram por amor àquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sobre Ele, é sobre Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua condição social. Tem a ver com o Cristo, o Pai amoroso que deu o seu Filho. Então, eu gostaria que nessa noite você olhasse para esse Jesus improvável. O Jesus improvável, cuja generosidade divina nos alcança por meio do improvável Jesus, o Cordeiro Pascal, que nos salva da nossa condição de miséria, se entregando em um ato sacrificial de amor. Nessa Páscoa, nesse domingo, lembre-se disso. Você foi alvo da generosidade de Deus.
Você foi alcançado por esse Jesus improvável, alguém que ninguém esperava, alguém que não tinha aparência nem beleza, mas alguém que tem coroa de glória, alguém que está reinando com poder e em eternidade. E por fim, Jesus nos chama a ser uma igreja improvável, a continuar sendo uma igreja improvável, onde nós somos chamados a exercer generosidade autêntica como um ato de fé e amor que evidencia a condição do nosso coração e a confiança na verdadeira provisão. Igreja, nós não podemos olhar para o pão, nós não podemos olhar para os recursos, nós temos que olhar para aquele que é o provedor. Nós temos que crer que é aquele que dá o pão que é digno da nossa adoração, e por isso que o nosso coração esteja alinhado com isso. Senhor, Tu sabes tudo que nós temos, Tu conheces todas as nossas necessidades. O Senhor sabe o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor sabe quando estamos preocupados, quando estamos ociosos. O Senhor sabe que por vezes generosidade é algo que nos custa. Mas sim, nessa noite, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos chamados a avançar em generosidade, para a glória de Deus. E talvez as duas moedas, ou até menos que isso, se somadas, se transformam em algo glorioso, não pelo seu valor, mas pela disposição daquele que entrega, daquele que oferece. Nesse sentido, eu queria convidar você a orar nesse momento. Curve a sua cabeça, vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado porque quando nos deparamos com a sua palavra, temos a plena certeza e convicção, Deus, de que ela é suficiente para nos ensinar. A tua palavra é suficiente para nos repreender. A tua palavra é suficiente para nos instruir em justiça e para corrigir qualquer pensamento, qualquer desejo, qualquer atitude, qualquer palavra que não esteja em conformidade à tua vontade. Por isso, nessa noite, Jesus, eu oro para que, assim como a fé, assim como o amor, hajam expressões visíveis, Deus, em nosso meio, da generosidade. E que, em primeiro lugar, Deus, venhamos a reconhecer que o Senhor nos alcançou, porque o Senhor é um Pai generoso, que nos ama de tal maneira que deu o seu único Filho. O Senhor é tão generoso que o Senhor compartilha conosco aquilo que o Senhor tem de melhor. E o Senhor nos dá uma nova identidade, uma nova família, uma nova razão para viver. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, estando mortos em pecados e delitos. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor nos dá aquilo que nós mais precisamos, que é a vida eterna, que é sentido e propósito, nós podemos agora então olhar para a generosidade de uma outra perspectiva, não nos prendendo a ritos, a tradições, a religiosidades, não nos prendendo, Deus, aos limites, aos empecilhos, quando a conta não fecha, quando não é possível, mas nós podemos ofertar, porque nós cremos que a maior virtude em dar do que receber. Nós cremos, Deus, que sim, há um pastor supremo que cuida de nós e que está vendo cada esforço, está vendo cada lágrima, cada suor, cada desprendimento, que não mensura resultados, mas que faz em obediência, deixando os resultados com o Senhor. Jesus, que assim como aquela viúva não passou despercebida dos teus olhos, que nenhum daqueles aqui que já são generosos verdadeiramente passem despercebidos dos olhos do Senhor, mas que haja um testemunho na nossa comunidade de fidelidade, de compromisso, onde a generosidade seja uma marca visível, Deus, onde não tem a ver só com necessidade, mas que vá além, que caminhe mais uma milha, que faça além daquilo que o Senhor está pedindo. Nós oramos por isso, Deus, para que os valores do reino sejam os valores que inundem o nosso coração e que assim possamos enxergar a generosidade a partir da ótica do Senhor, a partir da visão do Senhor. É por isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.